E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o controle de caixa no sistema SysChef. A gente vai abordar alguns pontos aí que são os tipos de caixa que existem no sistema, é, como realizar uma abertura, como realizar um fechamento e como realizar uma conferência de caixa. Então esses três aqui finais são exemplos mais práticos. Então a gente vai começar aí explicando detalhadamente como que funciona no geral todo o funcionamento do fechamento, abertura, fechamento e conferência de caixa do sistema SysChef. Então vamos lá. Aqui a gente separou nesse slide os três pontos, as três etapas aí que compõem a abertura, o fechamento e a conferência. Então no sistema SysChef, toda abertura, todo o controle de caixa, ele sempre vai ter essas três etapas: abertura, fechamento e conferência. Essas três etapas elas podem ser realizadas por um mesmo operador, não tem problema nenhum. Só que o recomendado é que a abertura e o fechamento sejam realizados pelo operador de caixa e a conferência seja realizada por um gestor. Então, alguém que vai pegar as informações daquela abertura e fechamento, vai conferir as vendas, conferir o valor que foi entregue, né? E vai fazer a conferência, a confirmação desses valores, para que não tenha nenhum problema de divergência. Além disso, no fechamento de caixa, no SysChef você tem duas opções. Você pode configurar ele para realizar fechamento às cegas, ou seja, o operador de caixa ele não vai ter acesso aos valores, às parciais do seu caixa, ou ele pode fazer o fechamento visível, onde ele tem acesso às parciais. Então, o que é recomendado para cada caso? No caso que você possua um operador só para trabalhar no seu caixa, uma pessoa externa, o ideal é que ele faça esse fechamento às cegas, para que ele não faça não force nenhum ajuste de falta ou de sobra de caixa. Já se você é o dono do estabelecimento ou é uma pessoa de total confiança sua, não tem problema nenhum você lhe deixar liberado essas parciais para a pessoa ir acompanhando aí como é que está a movimentação do seu caixa. Tudo bem? Então, a partir de agora a gente vai mostrar na prática como é que funciona essa abertura e fechamento. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o sistema SysChef e vou informar meu operador de caixa. Então, caixa.popfood 123. Então vou entrar aqui com o meu usuário e senha. O que vai acontecer? Quando eu abrir o sistema, a primeira coisa que o sistema fez foi já abrir para mim essa tela inicial aqui. O que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo para mim informar o valor de abertura. O que seria isso? O valor de abertura é o valor de fundo, aquele valor que o usuário de caixa vai começar a trabalhar o seu dia com aquele valor específico. Então, essa informação varia de empresa para empresa. Tem empresas que trabalham com fundo fixo, sempre o mesmo valor. Tem empresas que é variável. A gente sempre recomenda trabalhar com fundo fixo para facilitar, simplificar aí o controle, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai informar esse fundo. Então, vamos supor que o nosso fundo aí é R$100. Vou clicar aqui em abrir o caixa, ele vai pedir uma confirmação. E agora, o sistema SysChef ele vai enviar esse valor de R$100 lá para o sistema gerencial e também já vai fazer toda a sincronização. Então, se teve qualquer alteração de produto, alteração de preço, qualquer alteração de cadastro no sistema gerencial, o sistema ele já vai ficar atualizado. Então, você já vai começar o dia trabalhando com todas as informações atualizadas. Então, vou abrir, a partir disso, eu vou abrir aqui minha tela de vendas e já vou realizar minhas vendas. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou cortar essa parte das vendas aqui e posteriormente a gente volta ali para fazer o fechamento. Beleza, pessoal, então eu já simulei algumas vendas. Agora eu vou mostrar para vocês como que é feito o processo de fechamento do caixa. Então, vamos supor que chegou no final do expediente do usuário, do operador de caixa. O que ele tem que fazer? Ele vai vir aqui utilitários, sincronizar e vai clicar aqui em preparar fechamento. Então o sistema ele vai fazer o que? Ele vai pegar todas as informações de vendas, notas, enfim, tudo que ele realizou no caixa e vai mandar para o sistema gerencial e vai automaticamente abrir o sistema gerencial para mim. Então, vocês lembram que eu comentei que o nosso abertura e fechamento possui três etapas: aberto, fechado e conferido. Então a gente está por enquanto na etapa que o caixa só foi aberto. Aqui eu tenho, e lembra que eu comentei também com vocês que existem duas possibilidades: a possibilidade de você fazer a abertura às cegas, o fechamento às cegas,
ou o fechamento com as parciais. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um fechamento com as parciais. Então, eu consigo ver tudo que está acontecendo no meu caixa, mesmo antes de fazer o fechamento. Aqui eu tenho algumas informações bacanas, por exemplo, o valor da abertura, quanto que eu tive de vendas totais até o momento. Então, eu posso clicar aqui e detalhar. Nesse caso, foram só 2 vendas, né? Uma no cartão de débito, uma no caixa de dinheiro. Não tive nada de despesas, nada de desconto, nada de recebimento. Caso o meu operador queira lançar uma despesa, uma sangria, um suprimento, ele tem botões aqui específicos para isso, que ele pode utilizar para fazer esses lançamentos. E como que faz o fechamento? Então, para fazer o fechamento é muito simples. O usuário vai clicar aqui nesse botãozinho fechar esse caixa, ele vai pedir um valor de fechamento. Nesse caso, o que o usuário de caixa ele tem que fazer? Ele tem que abrir a gaveta, contar tudo que tem em dinheiro lá, que no nosso caso aqui são R$108, porque eu abri com R$100 e fiz mais R$8 de vendas, e ele vai informar aqui o valor total. Vamos supor que eu contei todo o meu dinheiro e deu R$107. O usuário de caixa ele ainda pode colocar uma observação para a pessoa que vai conferir, caso ele queira. Então, vamos supor que ele contou o dinheiro da gaveta e deu R$107. Ele vai clicar aqui em fechar caixa. Se normalmente o operador de caixa termina a função dele aqui. Então, ele fez até essa etapa, ele está liberado para ir embora. O gestor é que faria essa parte da conferência, mas aqui no nosso exemplo, o próprio operador de caixa vai fazer a conferência do caixa também. O que ele está falando aqui para mim, então? Ele está falando o seguinte, que o valor que deveria ter era 108, mas eu informei 107. Então, faltou R$1 no meu caixa. E aqui nas outras formas de pagamento, ele pede para eu informar também, contar todos os meus tickets de cartão, de crédito, débito, enfim, contas a receber que eu tive no meu caixa e informar. Então, vamos supor que o cartão de débito eu somei e deu R$16, os demais ficaram todos zerados, e aqui faltou R$1 para o meu fechamento. O que vai acontecer? Quando eu confirmar o fechamento, você pode inclusive pôr uma descrição aqui, faltou, ou uma informação qualquer para você manter um histórico. O que vai acontecer? Você vai confirmar esse fechamento com uma falta, o sistema ele vai lançar uma falta de caixa para você no valor de R$1. Então, vou tirar aqui um relatório detalhado para você ver. Então, ele vai trazer para mim quanto que teve de abertura, as minhas vendas, e ele vai trazer também quanto que teve o valor de fechamento, além de uma falta de caixa de R$1. Aqui embaixo eu tenho um resumo também do que aconteceu no meu caixa. Então, o total de dinheiro calculado era 108, o valor informado foi 107, teve uma diferença de R$1 a menos aí no meu fechamento. Então, esse relatório ele fica disponível aí para o gestor, enfim, para quem quiser fazer a gestão, para analisar como que foi o andamento do caixa. Inclusive, você pode imprimir esse relatório em vários formatos, A4 ou 80 mm, caso a impressora do caixa disponível seja somente aquelas impressoras térmicas. Outra coisa bacana que você tem aqui é a possibilidade de ver o que você vendeu por produto. Então, você pode tirar um relatório aqui para ver desse total de vendas, quantos pedidos foram realizados e quais produtos que foram vendidos aí nesse caixa, nesse seu caixa. Tudo bem? Então, agora eu vou mostrar para vocês o mesmo exemplo de fechamento, só que o fechamento às cegas. Então, eu vou parar aqui o vídeo, vou fazer algumas vendas e depois eu volto com o fechamento às cegas para vocês verem. Então, pessoal, já fiz todas as vendas. Então, agora eu vou clicar aqui em preparar fechamento. Ele vai fazer o envio de todas as informações para o sistema gerencial e já vai abrir para mim a tela de caixa com o fechamento às cegas. Então, diferente do fechamento anterior, esse fechamento aqui ele não tem nenhuma parcial. Então, o usuário ele não tem acesso a nenhuma informação, nem mesmo tirar um relatório aí do seu caixa. Isso é proposital, então, justamente para que force o usuário a somar a sua gaveta ali, e somar tudo que ele tem ali de recebido de vendas, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui em fechar esse caixa, ele vai abrir o campinho aqui para informar, ele vai abrir a gaveta dele de dinheiro, vai somar tudo que ele tem lá de dinheiro, incluindo o fundo, né? Se ele informou a abertura, ele tem que incluir o fundo nessa contagem. Então, vamos supor que ele contou e deu R$116.
ele vai clicar aqui em fechar caixa. E aí sim o sistema vai liberar para ele as parciais. Então nesse momento que ele liberar as parciais, o operador ele já não pode fazer mais nenhuma alteração. Somente quem pode fazer alteração é o gestor no momento da conferência desse caixa. Então esse caixa aqui ele ainda está só no status fechado. A única opção que ele vai ter aqui é abrir um novo caixa. E para fazer a conferência, como é que funciona? Obviamente você vai sair do usuário do operador de caixa, você vai entrar com o usuário administrador, o usuário gestor. Vai entrar, acessar aqui menu financeiro, conferência de caixa e vai clicar aqui em conferir. Então, quando você entrar com o gestor, ele já vai estar liberado os campos aqui para realizar a conferência, então basta você somar os valores novamente que foram informados pelo caixa, que você recebeu do seu operador de caixa e confirmar. Então, se quiser colocar alguma observação também pode colocar, não tem problema nenhum. E confirmar. E está feito. Então, o processo é bem simples, né? O ideal é que você converse com nossos técnicos para ver qual a melhor opção para o seu caso. Então, o pessoal ali do suporte eles vão estar auxiliando você a selecionar qual que é o melhor modelo aí, qual que é o melhor formato de trabalho para os seus operadores de caixa. Valeu, pessoal. Um abraço.